Olá, amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Sensini, mais uma vez trazendo um conteúdo de saúde natural para você. E hoje nós vamos falar de um problema respiratório extremamente comum. Esse problema respiratório, ele atinge cerca de 10% dos brasileiros. É muita gente, em graus diferentes, tem pessoas mais graves e pessoas menos graves. É um problema que está entre os que mais levam as pessoas aos hospitais, está dentro do top 5 que levam as internações e a procura de um posto de saúde, muitas vezes nas emergências, inclusive. Nós estamos falando da asma. A asma é um problema de saúde do sistema respiratório que afeta muita gente. Eu fiquei impressionado quando eu vi esse número de... São 20 milhões de brasileiros que sofrem com isso, como eu disse, em graus diferentes. E, e provavelmente você conhece alguém, um amiguinho que era asmático quando criança, ou ainda é também, né? Esse é um problema que acomete muito as crianças e que muitas vezes passa. Normalmente perto dos 7 anos isso acaba passando, mas isso tem muita relação com a alimentação da criança e a gente vai comentar sobre alimentação em um outro vídeo, tá? Então nesse vídeo nós vamos abordar a asma dentro da visão da medicina chinesa, os possíveis padrões que ela representa e assim então, né, seguir essa linha de raciocínio para fazer o tratamento, tá? A asma, ela é um fechamento, uma constrição dos brônquios no pulmão da pessoa e isso leva a uma dificuldade da troca gasosa, né? E a pessoa vai tendo falta de ar, vai aumentando a falta de ar dela. Essa falta de ar pode, em casos relativamente raros, levar a óbito, mas pode levar, sem falar que traz uma série de complicações. Então é importante ter em mente que antes de fazer qualquer tratamento natural, esse paciente ele precisa estar sendo acompanhado e que ele tenha de preferência uma bombinha ou algum medicamento broncodilatador à sua disposição para emergências. Dito isso, o uso da medicina chinesa é fundamental e muito importante para fazer com que esse paciente tenha cada vez menos crises de asma, ok? E aí aqui tá, na medicina chinesa, por que esse brônquio contrai, né? Aqui no Ocidente a gente não entende muito bem essa relação. Hoje se fala de alimentação, que tem relação, obviamente, mas se fala muito sobre alérgenos, né? Poeira, ácaro, pelo e o estresse. Então, basicamente, essas são as duas, mofo também, né? Essas são as duas abordagens da medicina ocidental e, com razão, elas têm relação também com a medicina chinesa e a gente vai ver onde que isso se encaixa, né? Então o primeiro deles é justamente essa alergia que tem, esse problema de asma que leva à falta de ar, esse problema até às vezes com tosse seca, relacionado a alérgenos. Pode ser um mofo, uma poeira, um ácaro, entre infinitas possibilidades. Isso daí na medicina chinesa tem mais a ver com vento e com uma deficiência do Wei Qi e consequentemente do pulmão, né? É assim que a gente poderia encarar essa variedade. Sobretudo também o paciente que toma uma friagem, ataca a asma, ou entra num ambiente gelado, ou muda de ambiente, vai para um ambiente quente, um ambiente úmido, várias possibilidades. Tem gente que tem asma em sauna, por exemplo. Então, isso mostra que esse paciente está sendo agredido pelo exterior do corpo, ou por um excesso de estímulo exterior, ou por também uma fraqueza do pulmão, do Qi do pulmão, que não forma direito o Wei Qi e dessa forma predispõe a essas invasões, tá? Então, e aí pode ser tanto frio quanto calor, tá? É necessário fazer uma diferenciação e tratar essa questão específica. Depois a gente fala do tratamento em outros vídeos, mas é importante vocês entenderem as possíveis diferenças da asma, porque
toda asma, nem toda asma, né? E não tem asmas iguais, né? Vão ter causas diferentes, então é importante você saber identificar. Uma outra muito comum, essa mais relacionada a adultos, é uma asma relacionada às emoções. E essa asma tem relação na medicina chinesa com o fígado. Por algum motivo, o fígado pode estar estagnando, o qi dele pode estar estagnando, ou ele está com deficiência de sangue, ou ele está estagnando por estagnar, e isso leva de alguma forma à ascensão do yang dele, ou do fogo, do vento, alguma coisa dele está subindo, e quando sobe, afeta o fluxo do pulmão, inclusive pode reverter o qi do pulmão, né? E gerar tosse também, essa dificuldade de respirar também. Esse yang do fígado sobe para o pulmão e causa um ressecamento, como se fosse uma secura momentânea no pulmão. E é desencadeado muitas vezes por fator emocional. Então esse é um segundo ponto de asma que a gente pode diferenciar dentro do diagnóstico. Um terceiro ponto, então, tem relação com o pulmão em si. Então já falamos que a fraqueza do pulmão pode enfraquecer o Wei Qi e aí essa pessoa fica suscetível. Mas a deficiência do pulmão também pode ter relação com outros dois problemas que são diferentes. O primeiro dele é uma associação do pulmão e com o baço. A fraqueza do Qi de ambos vai levar à formação de muco, à produção de muco. Normalmente isso está relacionado à alimentação, mas pode ter outras causas envolvidas, o estresse e o sedentarismo também, tá? Mas esse muco só vem, sobretudo, da alimentação. É um paciente que tem que tomar um cuidado com a alimentação. E como o baço está fraco, ele não consegue transformar, acumula-se muco no pulmão. Você vai ver um paciente com coriza nasal, por exemplo, pode até ter uma tosse carregada esporadicamente, e isso leva à falta de ar no pulmão. Esse muco, essa mucosidade se aglomera no pulmão e atrapalha o fluxo do ar, tá bom? E um segundo é o pulmão estando até que normal, né, o Qi dele, mas quem tá fraco nesse caso é o rim, lá embaixo. O rim, ele tá fraco, tá faltando energia nele e ele então não consegue recepcionar o Qi que o pulmão envia para ele, porque esse é um caminho natural, fisiológico da fisiologia energética. O Qi do pulmão da respiração é enviado ao rim. Se o rim não tem força o suficiente para ancorar, para segurar, para reter esse Qi, o Qi bate e volta. E quando ele volta para o pulmão, ele sobrecarrega o pulmão fica como se fosse em excesso. É como se ele tivesse dois Qis, né? Porque ele está puxando o Qi e ao mesmo tempo vem um Qi de baixo, aquilo preenche ele e trava o fluxo dele. Isso gera falta de ar. Isso tem mais relação com pessoas de constituição fraca, enfraquecida. Pode ser inclusive ligado à essência de nascença, tá? Uma asma de nascença que não melhora ao longo da vida, mas pode ser ao longo do tempo também piorado por exercício físico extremo, doença prolongada, idade, excesso de atividade sexual, excesso de estresse também. É muito amplo, porque todas essas atividades podem influenciar na energia do rim. Então, mas tem essa relação e obviamente você vai ver sinais de rim, né? Talvez algum sintoma sexual, mas uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma dificuldade de ficar em pé, cansaço físico e mental muito agravado, tá bom? Essas são algumas diferenciações que nós precisamos fazer se a gente quer entender a asma e aprender a tratar ela da maneira que ela deve ser tratada. Dito isso, ande com uma bombinha de broncodilatador e é isso. Em breve voltamos com mais conteúdo. Um forte abraço e até breve.